comentário por alto que tem as diferentes categorias, né, de unidades de conservação. E uma APA, ela, embora tenha menos exigência, né, no sentido de uso, assim, né, mas ela mesmo assim, a depender do interesse coletivo da APA, ela tem sempre um documento orientador com um comitê e tal, e no caso aqui de Piraquara, por exemplo, não pode ter agricultura que seja convencional com o uso de agrotóxicos, é claro, né, por causa da questão hídrica, né, abastecimento de água e tal, né, não pode ter indústria que tenha despejo de fluente, mas pode ter moradia, pode ter turismo, pode ter atividade agropecuária, desde que dentro dessas restrições, né? E aí, claro, se você entra numa outra unidade, ela é muito mais restritiva. Aí você não tem opção dessas atividades econômicas. Então você vai ter o que lá? Conservação, né? Pesquisa, no máximo aqui um ecoturismo, que eu acho que é o plano de manejo, né? Dessa unidade, enfim. Então só para vocês terem um pouco claro isso, né? Outro ponto que eu abordo, que também está dentro da nossa disciplina, é essa questão da floresta primária, secundária. Então, toda essa área aqui já sofreu o processo de corte raso. O que é o corte raso? Isso aqui já esteve sem árvore. Como que a gente identifica? Pois essas taquaras, os bambus, as lianas, que são esses cipós, assim, são indicadores de que essa área já passou por alteração e ela está em regeneração. E aí a gente conversava ali, né, sobre a questão das espécies exóticas invasoras, por exemplo. Exótico é aquilo que não faz parte do ecossistema, né? Então você, acho que foi você, né, que achou bonito aquelas plantas, aquelas árvores, né, aqueles cedros, né? É exótico, né? Aqui, se a gente pegar, tem muitas espécies exóticas, né? As espécies nativas, por exemplo, essa baixinha aqui com essa folha toda comida é uma Ilex, é um parente do chamate, da Ilex paraguaensis. Então, quer dizer, você tem aqui uma intercalação aqui de espécie nativa e com algumas exóticas. Se essa exótica for invasora, ou seja, se ela for uma espécie agressiva, que ela toma o espaço, né? Se ela for alelopática, libera alguma substância que ela inibe o crescimento de outras. Se ela for, por exemplo, um sistema radicular agressivo, né? Se ela tiver um sistema de crescimento diferente da dinâmica aqui, né, de sucessão, ela vai ser o quê? Invasora, que a gente chama que é agressiva, né? Então ela vai ocupar esse espaço e aí ela pode predominar. Aí dentro da unidade de conservação, daí com mais restrição ou menos restrição na APA ou no parque, você pode, a legislação permite o manejo dessas espécies, né? Ou seja, você pode trabalhar fazendo a erradicação dessas espécies agressivas, né? Que são as espécies que são, digamos assim, prejudiciais para o ecossistema, né? E isso é a questão ecológica pura, né? Da questão mais extrapolando, assim, por exemplo, né? Você pega uma área como essa, né? Que você tem, um dos rios, né? Que vai ser, digamos assim, drenado aqui para o reservatório. Esse reservatório serve hoje quantas pessoas? Acho que mais de 500 mil de pessoas, só esse aqui, vai para né? Piraquara 1. Vai para Piraquara 1. Então a importância dessas áreas, né? Delas serem realmente conservadas, né? Podem ser manejadas, mas de acordo com critérios, né? Que sejam de interesse coletivo, porque a água é um recurso de interesse coletivo, né? Tanto que a gente teve um grande período de seca em 2020, né? Vocês, talvez, o litoral sofreu menos, né? Mas aqui o primeiro Planalto do Paraná sofreu muito, né? Então, assim, com falta de água e tal. Então é importante, essas unidades de conservação é chave para o processo de manutenção, de prestação de serviço, não só ecossistêmico, mas de uma forma mais ampla de serviço ambiental, que é a provisão de água. Tá? Só isso, desculpa. Não, capaz. Que legal aquele moinho, né? Que lindo. Eles querem fazer agora a geração de energia
a partir da roda que gira. Ah, vocês têm um projeto? Tem. Então, tá no papel ainda. Ah, mas já tá feito o projeto? Eu não sei em que pé que tá, que deve estar da minha parte. 1908. Como que funciona a represa do Carvalho? A gente tem mais ou menos 17, 18 caixas coletoras de água que ficam em nascentes que tem aqui no morro. Sendo 7 delas são da bacia litorânea, né? Que houve uma transposição dessa água. Mas atualmente as caixas da bacia litorânea não enviam água para cá, né? Só durante aquele período de estiagem, que daí foram abertos os canos e tudo mais e enviava água para aqui. Por que foi construído o reservatório do Carvalho? Ele foi construído porque na época, em 1908, 1800 na verdade, né, em 92, 93, as pessoas de Curitiba bebiam água, pegavam de poços, pegavam de fontes, compravam de agüeiros, de pipeiros, né? E essa água começou a ficar contaminada, porque eles utilizavam essa água não só para beber. Tinha pessoas que tomavam banho nesse espaço, tinha animais que bebiam água desses lugares, né? As pessoas também utilizavam, às vezes, até como banheiro nesses espaços e começou a dar muitas epidemias na cidade de Curitiba, né? Então, eles tinham que procurar um lugar que tivesse uma água um pouco mais potável. Então, encontraram esse espaço aqui, né? Que a gente chama também de Mananciais da Serra, porque é um conjunto de nascentes, né? Que nascem aqui no da Serra do Mar. E daí, eles encontraram esse espaço e construíram o reservatório. E como que funciona o reservatório? Então, ele capta a água dessas caixas coletoras, né? Que captam água das nascentes, né? Que fazem um barramento, digamos assim. E enviava essa água através de uma adutora. Adutoras são grandes canos de ferro, que vocês conseguiram ver ali embaixo, né? São uns daqueles canos que enviavam água lá para o centro de Curitiba, no reservatório do Alto São Francisco. Tudo por gravidade. Então pensa, naquela época, essa construção durou 4 anos, a construção, né? E enviava essa água para essas grandes adutoras. Daqui até lá dá 38 quilômetros, exatamente. Daqui até onde? Até o Alto São Francisco, que era o reservatório do Alto São Francisco, né? Que ainda tem, vai abrir para visitação também. Fica em Curitiba, exatamente. Perto daquela torre da antiga... Aquele prédio mais alto, que era a antiga Telepar, que hoje é o exatamente. do lado. Tem um leão na liberdade. Na Não rua, sei, tem leão lá também. tem leão lá. Tem leão, Pertinho de então. Santo ali, não é? E essa água? E essa água ela era distribuída por 28 torneiras públicas para a população. Então essa é mais ou menos a história do reservatório do Carvalho. Uhum. E também a gente tem uma rodovia, que é a Leopoldo Jacomel, não sei se vocês conhecem, que era chamada de rodovia do encanamento. Então essa rodovia ela só surgiu por conta desses As encanamentos. adutoras estão paralelas. Né? Exatamente. Oi? A depois já comeu de Piracora, né? É, Piraquara Entendi. com Ela liga Pinhais. para Pinhais. É Piraquara Pinhais, exatamente. Já depois já comeu, né? Exatamente. Antigamente, eu moro em Pinhais, né? Antigamente dava pra ver essas adutoras e eu brincava em cima. Atualmente está enterrado, né? Algumas partes só que estão expostas, né? Das pontes, só daquele ponto Isso. que tá pesca, né? Exatamente. E atualmente essa água do reservatório, então ela abastece a aldeia indígena que tem aqui perto, que era Araçaí, né? Eles têm um tipo de tratamento de água que eles fazem mesmo na aldeia. E também essa água é levada um pouco para a represa de Piraquara 1 e também para a gente utilizar como que chama? Na casa dos visitantes e tudo mais, né? No nosso ponto. E ainda vai para São Francisco, né? Pro reservatório. Não, atualmente não. Não vai mais. Não vai mais. Essa água atualmente é só para essas funções Só mesmo. para mais perto aqui. Exatamente. Mesmo na estiagem. Na estiagem eles enviavam mais para as represas, né? Aqui perto. Não É que o excedente de água aqui, né, das casas e da aldeia que não é utilizada, ela vai e cai na barragem do Piraquara 1 do mesmo jeito, que daí vai para Isso, bacia. exatamente. Mas não até Curitiba. Exato. No caso dos operários que construíram aqui a represa aqui do Piraquara 1, a represa Caiuguava, devido ao rio Caiuguava. Tá? Aí também era escritório dos engenheiros, né? Aí mais tarde, aqui se transformou num quartel da Polícia Ambiental, a Força Verde. Tá? A Sanepar, vendo a necessidade de passar como se diz, esse lugar preservado e manter essa preservação, né? Ela criou em 97 o CEAN, que é para isso, a gestão da área. a gestão da área e também a gente acolheu a população local ou em torno e
toda a região, né? Ou também vocês que fizeram esse agendamento, para passar a esse lugar preservado e manter ele nessa preservação. Tá? Devido que nós estamos aonde? Vou falar um pouquinho de bacia hídrica. Então, a natureza foi tão generosa para não dar toda a água para o litoral ou toda a água para o continente, ela separou com a Serra do Mar. Tá? Então, uma parte dessa água desce litoral e uma parte vem para cá, para o continente. Então, esse foi uma generosidade da natureza. Tá em uma área bem conservada, né? Uma bacia hídrica assim, com várias espécies de animais que só tem nessa região. Então, por isso também dá conservação. Tá? Qualquer mexida mais radical que vier aqui vai faltar água para nós. Tá? Provavelmente, você mexer nessa área toda, a litoral também vai sofrer com isso, né? Porque nós estamos numa divisão de águas. Podemos dizer que essa região aqui é sustentável Sim. em relação à água? Sim. Existe uma, assim, porque a gente, a grande maioria aqui é moradores de Piraquara. Eu moro em Piraquara, o Rosal mora em Pinhais, o Zilé mora em Colombo, mas a grande maioria dos monitores aqui, até as supervisora nossa, mora aqui em Piraquara, né? Agora você comentou desse do sustentável. Aqui em Piraquara houve muita política ainda, do pessoal assim mais antigo, um pouco mais de idade, que viu essa represa nascer, que viu a criação da APA, que viu o quê? Restrições. Não pode ter uma indústria. Várias aqui, querendo ou não, ainda por muito tempo foi titulado Piraquara como cidade dormitório. Aqui, né? Pinhais, que é uma cidade do lado, próxima, fazia parte de Piraquara. Ela foi emancipada em 94. Isso, né? 20 anos. 20 anos. Pinhais é um boom assim, o PIB de Pinhais. Então, Piraquara ficou, só que essa política nas escolas, a política querendo ou não, também da Sanepar, né? Essa política ambiental, socioambiental, e demonstrando para a população do entorno o interesse, o porquê que houve tanta restrição, porque necessita estar criando, já há vários anos, mudando essa ideia das pessoas de que em Piraquara não dá para fazer nada. Em Piraquara só tem presídio e água. Que aqui nós temos um presídio onde tem mais de 8.000 presos, que é a penitenciária central do estado. A maior penitenciária feminina também fica aqui no município de Piraquara, mas fica numa região lá próxima da 116, com um batalhão da Polícia Militar, é uma coisa totalmente segura, sabe? Então foi desfigurado essa imagem ruim de Piraquara. E começou a ter uma visão melhor. Então, o pessoal começou, principalmente depois da crise hídrica, que a gente teve 2 anos atrás. O pessoal falou, meu Deus, a importância que tem o município com as barragens, com as nascentes, né? Então, o pessoal começou a desenvolver mais políticas sustentáveis, que nem esse colega te comentou. Eu não entendi a sua pergunta. Me